Fala galera, beleza? Vamos aqui com o nosso pré-mercado de 2026. Vamos começar a fazer o pré-mercado novamente para ajudar vocês a entender a estrutura do mercado, quais as probabilidades de movimentos, né? E voltamos a fazer estudos aí no índice, no dólar, a pedido da galera, né? Então espero ajudar vocês aí nesse vídeo. Se gostou, já deixa aquele like, né? Compartilha, se inscreve no canal. E vamos embora. Bom, galerinha, o que nós temos aqui? O dólar, né? Time frame 15 minutos para a gente analisar estruturas. Já temos aqui algumas regiões, né, que o dólar já vem do movimento vendedor e hoje trabalhou nessa região que a gente tinha marcado essa demanda semana passada, né? Respeitou, né, esse movimento aqui, inclusive na abertura, né, e manteve força de compra. Só que ainda o dólar está no movimento mais vendedor, não, ele vem de uma tendência de baixa aqui, tá? Então, como hoje ele não mostrou um movimento forte na compra, né, eu vejo esse movimento aqui como uma correção, né, respeitando a região de oferta. Então eu vou manter a força de venda no contexto maior. Então o que a gente tem aqui? A gente ainda tem essa região para o dólar visitar, mantemos a pressão da venda e podemos ver o dólar descendo mais um movimento aqui nessa região de oferta, tá? Tem muita pressão vendedora aqui ainda. Nesse movimento aqui, o que a gente pode ter? O dólar respeitando aqui, né? Abrindo junto aqui na região de oferta, e a gente pode ter um movimento dele continuar essa queda, né, passando essa região aqui. Então ele fecha aqui no movimento de drop, né, fecha o movimento de drop, vem testar essa estrutura, né, rompida e vem buscar essa demanda. Essa demanda é onde a gente pode pensar numa compra boa, né? Então a gente tem aqui, ó, uma boa estrutura, tá? Aonde ele vai trabalhar aqui nessa região, tá? Que temos um movimento institucional, então essa região dos 5,30 vai ser uma boa oportunidade para ficar posicionado no dólar, né? Pegar essa carona aqui de movimento de demanda, buscar a próxima região, né? E como a gente sinalizou que essas regiões, tá vendo aqui, ó, eu mudei para swap, né? Sinalizamos que regiões compradoras, tá? Então a gente vai ter aí um movimento forte do dólar nessa região aqui dos 5,30, tá? Se ele respeitar essa região dos 5,35 praticamente aqui, tá? Vamos ter um cenário que ele já vem no movimento vendedor ou ele abre nessa região. O que ele precisa mostrar? Ele precisa mostrar muita força nesse movimento, né? Chegando na oferta, rompendo essa estrutura, ele precisa respeitar, né, fazer uma correção aqui, respeitar esse movimento de alta, aí sim ele vai buscar os próximos níveis. Mas ainda estamos na força da venda, né? Então aqui também, vou até marcar, né, temos uma região importante aqui de oferta. É uma ignição de movimento de drop, né? Você vê que ele respeita bem a base, tá? Então o que a gente pode ter aqui? Vamos imaginar um gap de alta nessa região. Nós vamos ter já um movimento forte aqui, tá? Vai mostrar a fraqueza e ele vem buscar essa região, tá? Mas aqui está com muita pressão vendedora, então acredito que ele respeite essa oferta. Vamos observar como ele vem buscar essa demanda. Se ele marcar um movimento de drop, tá? Ele precisa respeitar essa quebra de estrutura, né? Aí ele vai buscar aquela região dos 5,30, certo? Nesse meio do caminho aqui, galera, não fazemos nada. Espera buscar essas duas regiões para uma tomada de decisão. Beleza? Então esse é um panorama aí rápido do dólar, tá? Podemos pensar em venda nessa região dos 5,40 pela estrutura aqui do drop, né? É uma região fresh zone, então a gente vai ter também muita pressão vendedora, tá? No índice, o que a gente tem aqui, né? A gente tem o índice vindo do movimento forte na compra, respeitando, né, origem de movimento
quebra de estrutura, né? Última estrutura de movimento vendedor, marcando uma demanda aqui, abrindo forte, né? E já respeitando todo o contexto mais comprador, pela posição que o índice está, né, num contexto maior. Então a gente tem as regiões, nós falamos hoje na sala dessa região compradora, né, dele vir buscar liquidez, falamos dessa demanda aqui, ó, essa base forte, né, do movimento de rally, rally, drop, base, rally, né? Então a gente tem a origem do movimento forte, foi exatamente onde o índice respeitou, tá? E mantemos aqui uma região muito forte. Vamos prestar atenção nessa região aqui para o índice fazer esse movimento, continuar se abrir junto aqui, né? Para buscar essa região de oferta como alvo. Aqui a gente já pensa numa venda, é a região que está com, né, sinalizado aqui com muita pressão na venda, né, pelo contexto de drop, base drop. Então o que a gente pode ter aqui? Um movimento buscando essa demanda, a gente pensa na compra, tá? E a gente tem essa região de oferta, né? Tem uma quebra de estrutura aqui. Temos a região Fresh Zone, então ele pode buscar esse movimento, pode abrir nessa região já de oferta e fazendo um movimento forte, tá? Então, muito similar à situação do dólar. Aqui não fazemos nada. Então, esperamos buscar essa região para tomada de decisão, analisamos contexto e price action e buscando essa região ou abrindo em região de demanda, mostrando uma rejeição, a gente também pode já pensar na compra aqui, tá? Então, temos que deixar o preço buscar essas regiões para tomar a decisão. Acredito que operando bem nessas regiões, né, pela pontuação aqui, né, se você pegar uma esticada do preço nesse movimento de carona aqui, já vai te dar mais de 500 pontos, 600 pontos. Então, acredito que é meta de muita gente. A mesma situação você vendendo em oferta, né, na região de oferta, você também vai ter aí, em média, 500 pontos. Preciso acertar os 500 pontos? Não, eu posso pegar, né, uma fatia dessa região aqui de oferta, desse movimento que te dá 500 pontos. Se eu pegar aqui um movimento de 250 pontos, para muita gente já é meta. Tá? Então as oportunidades estão nessas regiões e, claro, né, um cenário mais agressivo, né? A gente tem uma região muito forte de imbalance aqui, aí o mercado tem que romper esses topos, né? Passar forte nesses topos, talvez fazer uma correção aqui e buscar lá. Aqui a gente já pensa em venda, né? Ou o mercado vai embora, né, num movimento forte aqui, e aqui também a gente analisa, espera marcar um primeiro movimento vendedor, né, para a gente fazer essa entrada na venda aqui com o primeiro drop lá na região, tá? Então, regiões mais favoráveis, né, dessas marcações aqui que a gente tem, né, de oferta e de demanda. E claro, né, temos aqui também, ó, analisar esse ponto, caso o mercado continue, né, esse movimento vendedor, tá? Aqui também uma boa região, 163.500, para a gente pensar em compra e pegar uma esticada aqui, né, nos seus 300 pontos, tá? Então aqui tá as regiões importantes para a gente fazer alguma operação. Eu separei o ouro aqui rapidinho para a gente dar uma olhada, né? O ouro renovando máximas históricas, tá? Então aqui a gente vai ter uma boa opção de compra. Aqui é a nossa FTR, de acordo com a metodologia. Essa quebra de estrutura com essa origem de movimento aqui no 4.515 ali, também vai ser uma boa opção de compra. Fiquem de olho nessa região aqui do 4.540, tá? Para ele trabalhar aqui, te dar uma boa pontuação ali no ouro, né? Fizemos algumas marcações aqui, tá? Da região, né, onde o ouro respeitou. Eu fiz essa entrada hoje aqui, peguei essa esticada renovando máximas, né? E a gente tem o que aqui? Atualmente buscando região que ele ainda tem um movimento de rally, mas já está consumindo. Então toda vez que a gente tem topo histórico, a gente pode ter uma realização mais forte. O que ele vem marcando aqui? Ó? Vem marcando estruturas de drop. Então você vê que o ouro, nesse movimento, né, abriu há pouco, já está
respeitando esse pequeno drop, ó, aqui foi ignição, aqui ele tem um pequeno drop, base drop, voltou lá, marcou um drop mais forte, rompeu a estrutura aqui de demanda e desse fundo anterior, já rejeitou com a pressão de venda, né? Onde seria melhor para pensar numa operação? Nessa região dos 5.440, tá? Então essas duas regiões são boas regiões para a gente pegar a correção, né? O ouro continua movimento de alta, tendência de alta, tá? Não tenho que discutir. Ele pode respeitar isso aqui, tá? E fazer mais uma máxima lá. Então, por enquanto, são movimentos de correção em relação à tendência maior, tá? Então, aqui também você pode, né, pensar numa venda agressiva, estopando curto, né? Porque a gente não sabe se o ouro vai embora, tá? Porque ele tem uma estrutura interessante aqui que rompeu demanda. Então, ele pode buscar liquidez nessa região. Stop curto ou diminui a mão, né? Espera uma rejeição da compra e aí dá para vender nessa região aqui, ó, bem na ignição do drop aqui. A gente pode pegar uma esticada de 500 pontos, tá? No ouro. Beleza? O que a gente tem aqui no Nasdaq, né? Separei aqui também. Inclusive, estou aguardando para uma venda nessa região, né? Gostaria que hoje à tarde tivesse chego nessa região aqui, tá? Mas eu estou posicionado aqui para vender, estou esperando. Ele pode respeitar essa demanda, fazer mais um movimento e a gente pegar uma venda aqui, tá? Hoje eu entrei na venda numa região aqui, tá? Acabei estopando curto aqui, o mercado não desenvolveu, né? Nesse movimento, quando começou a voltar, eu estopei aqui, tá? Estopei negativo, não estopei no 0 a 0, tá? E estava esperando para vender aqui, faltou pouco para chegar na região, então o meu próximo trade é nessa região do Nasdaq. E o que nós temos aqui? Um bom movimento, definindo base, também posso pensar numa compra, ele buscando um pouco mais de liquidez nessa região, né? Já tenho marcado aqui uma região de imbalance, né? Aqui nossa demanda escondida, como ele anulou essa oferta, essa região se torna boa para pensar em compra, né? Ele voltando para a região aqui da base, né? do rally, então ele pode vir aqui no movimento, mostra rejeição, e aqui a gente pode ter agressão da compra. E aí a gente tem um movimento buscando como alvo essa região e aqui a gente já pode virar para venda. Tá? Aqui tem muita pressão vendedora, está marcado ali as regiões, né? E aqui a gente tem contexto, né? Um pouco mais abaixo. Eu já sinalizei hoje, né? Tinha comentado com a galera, se ele perder essa demanda aqui, talvez não segure, ele vem no movimento mais forte, tá? Pode vir testar essa mínima aqui, passar toda essa região que já tem consumo aqui de liquidez, né, pelos movimentos. E aqui já está sinalizado, né, eu tô na semana passada, acho que na sexta mesmo, né, eu comentei de fazer essa compra aqui, ó, já está marcado, né, na região do 25.300, 320, tá? Aqui sim a gente fica bem posicionado também para pegar em uns 100 pontos no Nasdaq ou até mais, tá? Então essas são as regiões, espero ter ajudado vocês aí, né, com contexto, no índice, no dólar, no ouro, Nasdaq. E deixa comentários, deixa aquele like, se inscreve, compartilha esse vídeo e a gente vai fazendo aí conteúdo todos os dias para ajudar vocês no pré-mercado, né, na tomada de decisão. Claro que o Nasdaq e o ouro estão abertos, né, praticamente 24 horas, fecham 1 hora só por dia e os dois já abriram, né? Então esse estudo aqui já é válido para quem for ver o vídeo na sequência aí. Tá, galerinha? Até amanhã. Bons trades. Tamo junto. Valeu!